não enviou ou não enviará concomitantemente ao meu conteúdo completamente oposto, de um mesmo chip de uma mesma pessoa, fazendo confundir toda a minha mensagem, o senhor pode me garantir isso? Para me garantir isso, o senhor tem que ter um processo de triagem do seu conteúdo. Se você diz que não tem um processo de triagem de conteúdo ou não sabe, como gestor da empresa, a sua empresa não serve para me prestar esse serviço. Concorda? Isso é um padrão de qualidade. Você tem que garantir para o seu cliente corporativo, não estou falando de política, corporativo, que você não usa identidade falsa ou não usa indevidamente a identidade de alguém. E 2, que você não passa mensagens que tenham completa incongruência ou contrariedade com a mensagem que eu, cliente, estou querendo que você me passe. Eu estou refazendo a pergunta do senador Coronel de uma outra forma, simulando uma situação. Se você me diz sim para as duas perguntas, eu garanto, então você tem um controle de triagem, então você vê o conteúdo. Se você diz não, você é uma péssima empresa para prestar esse serviço. Então agora fica a seu critério. Vamos lá. Nós temos controles para que esse tipo de erro operacional não exista, ok? E garantimos, né, que nenhuma atividade ilícita é, de certa forma, realizada no disparo com o nosso cliente. Para concluir aqui a minha intercessão, depois eu passo para a nossa relatora. Senhor presidente. A senhora já é a primeira inscrita. Eu queria saber aqui, eu acho que o povo brasileiro que está nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, quer saber o seguinte: a sua empresa foi contratada pelo candidato Henrique Meirelles, Fernando Haddad, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, nas eleições de 2018 para disparo em massa de mensagens a cunho eleitoral? E se foi, quem pagou pelo seu serviço? Porque de graça eu tenho certeza que o senhor não iria fazer. Sendo mais direto, para poder ver se Vossa Excelência melhora um pouquinho o seu pensamento para abrir realmente, falar a verdade aqui para essa comissão e para o povo brasileiro. Vamos lá, Vossa Excelência. Henrique Meirelles, sim. Desculpa. Qualquer outro, perdão. Henrique Meirelles, Ciro Gomes, Fernando Haddad, Jair Bolsonaro. E se tiver outro, também pode declinar, não tem nenhum problema. Não esquecemos, se positivo, quem pagou. É importante salientar, né, que nós temos diversas revendas e agências que vendem os nossos serviços com o nome deles, tá? Então, pelo que nós já disponibilizamos a lista aqui de clientes, nós temos aí o Henrique Meirelles, perfeito. Nós temos, senhor presidente, Ciro Gomes, não me recordo de absolutamente nada e não está na lista, logo não fizemos. Fernando Haddad é um caso específico, porque uma agência, tá, que eu acredito que faça campanha para ele, né, já utilizava a plataforma e utilizou a nossa ferramenta, tá? Então, logo, diretamente não foi feito. Indiretamente, sim. Logo, não teve pagamento direto desses candidatos, apenas os que constam na lista aqui, senhor presidente. E sobre a M4, presidente, que foi a empresa que prestou serviço para o candidato Jair Bolsonaro? Só para complementar, senhor presidente. Pela ordem. Ele não mencionou. É pela ordem. A colega está querendo induzir. Calma, aqui todos os senhores estão inscritos. Um minuto. Todos estão inscritos. Um minuto. Senhor presidente, pela ordem. Porque senão Pela organizamos o trabalho aqui. Pela ordem, senhor presidente, conclui o depoimento dele e dá sequência. Conclui o depoimento dele e dá sequência. O deputado está pelo menos inscrito, porque está tumultuando tudo. Todos vão falar, todos estão inscritos. Temos tempo bastante para ouvir a todos, enquanto a boa vontade do nosso depoente estiver aqui para nos ouvir. Perfeito, senhor presidente. Mas por que omitir o registro que está aqui escrito? Por que omitir isso? Vamos na hora da vossa pergunta. O senhor não acabou de falar.
Não, ele peraí, encerrou. Não acabou de falar? Ele encerrou a posição dele. Não, ele encerrou não ou não encerrou? mencionou que tivesse Presidente. Não, peraí, trabalhado eu acho que o candidato não deputado interrompeu o depoente. O depoente até então não confirmou se trabalhou para os 4 candidatos que eu Não, citei. confirmou. Não, Direto senhor ou presidente, indiretamente? presidente, o deputado tá querendo aí, tá Presidente. tumultuar. Exatamente. Mas na hora Deixa da ele pergunta de terminar vocês falar. questionam ele. Não, querido, mas Presidente. você não deixa eu falar, você só passa pra ele não tá nem inscrito. Não. Está escrito, deputada. Não precisa Presidente. nervosa, não ter Não, calma. mas eu tô Presidente tentando calma, que ela Ângelo. separa todo. tempo que eu estou Ângelo. querendo. Eu não sei, presidente, qual é a preocupação da deputada porque não falaram o nome do Bolsonaro. Não, Deixa eu ele vai terminar a falar, lista. ele Vou não abrir falou, para a nossa porque ele não relatora. terminou de falar Eu e vou Vossa concluir Excelência aqui, não vou para a nossa pergunta. relatora. Ele falou, ele terminou. Vou falou que não concluir. tinha aquele E agora, nome. relatora? Agora, dá Presidente sequência. Se ela quiser fazer a pergunta, ela faz. Pois é, eu vou concluir e passar para a Não, a minha relatora vez não, eu e vou após a fazer a relatora pergunta. na ordem de inscrição. Muito Seu bem. presidente, seu Presidente Pois é. Ângelo. Cadê? Não tem. Presidente Ângelo. Presidente, pela Eu ordem. só queria, um momentinho, nobre deputada. Pois não. Minha última pergunta aqui é ao nosso depoente. O senhor autoriza a quebra do seu sigilo telefônico, telemático, fiscal e bancário, seu e de suas empresas? Pela orientação do advogado, não. Então, Presidente, passa a palavra pela para a ordem, nobre pela relatora, ordem. antes, porém, questão de ordem da deputada Bonavides. É mais- Meu Deus, A questão de ordem ela fez aí. Presidente, é mais uma questão. do regimento. Qual artigo do É uma regimento? questão de... Abrir mão em todos os trabalhos? Se ela falar o artigo do regimento, Peraí, você abre. Abra a mão. Seu Até Então é presidente, sua autoridade, vai abrir mão em presidente. todos os Tá querendo- trabalhos. tá com medo Vamos de encerrar as ouvir, questões tá de com ordem, medo passa de para a ouvir, relatora e pela ordem dos inscritos. Presidente, É melhor. tem que ouvir as É melhor porque coisas. todos vão fazer questão de ordem e não conseguem trilhar o Eu trabalho. vou submeter ainda. É uma Então- questão de isonomia. Vossa Excelência, só um segundo. Vossa Excelência permitiu que a deputada Carol, o deputado Éder, todos dialogassem com suas perguntas O quando tinham deputado Rui também estritamente a dialogou, ver. o senador Jean Paul também. Posso concluir, presidente? Eu abri 2 de Posso cada lado. concluir? É só fazer a contabilidade. Eu abri 2 de cada lado. Mas Posso concluir? quando o 2 de cada deputado... lado. Posso Eu abri na concluir? hora. Pois não, Era uma questão de isonomia, como é uma pergunta que tem estritamente relação com o que o senhor estava perguntando, para que eu possa também fazer como tantos outros fizeram. A senhora Para vai eu, abrir mão do eu seu receber o mesmo tratamento que os outros. Os outros abriram mão do tempo? Eu só quero ser tratado da mesma forma. É uma pergunta que tem total relação com o que o Vossa Excelência estava fazendo. mas aí não é Os questão de outros ordem, não é tiveram essa pergunta. oportunidade. É, Aí é uma presidente. questão de ordem, não é O uma senhor está pergunta. interferindo, então? Estou interferindo. Tá certo. Passo agora para a nossa relatora, deputada Alice da Mata. Antes, porém, quero salientar que eu não fiquei satisfeito com nada que o nosso depoente falou aqui hoje. Mas espero que ao final do relatório possamos chegar à verdade. Se Eu quem acho que ele tenha- não terminou de falar a lista ainda. Não, falou não. Não. A senadora, a Ele foi deputada... interrompido quando estava respondendo, Eu presidente. vou, E Vossa por Excelência favor, devia ter fazer insistido. uma questão de ordem na condução desses trabalhos. E Vossa Excelência me perdoe a crítica. Ao presidente cabe ordenar os trabalhos. E a forma como Vossa Excelência está conduzindo, na minha modesta opinião, está fugindo ao ordenamento normal, regimental das CPIs. A CPI tem uma ordem. Vossa Excelência pode usar da palavra antes da relatora, não tem problema algum. Mas Vossa Excelência atribuiu a si um novo formato de trabalho, em que as pessoas perguntam e discrimina, ao dizer que 2 de cada lado, isso não está no regimento. Então cria, em certa medida, involuntariamente, uma questão de desordem. Me permita essa crítica. Nós... A presidência pode mudar o rito não dos pode, trabalhos. não Desde pode. que Eu com quero isonomia, celeridade. presidente. Eu quero celeridade. Eu quero celeridade senhor dos trabalhos. Nós temos presidente. outra Me desculpe, depoente. me Temos desculpe, outra depoente. me desculpe, Nós temos que dar presidente. celeridade. Tá Desculpe, atendendo questão presidente. de ordem, Mas há relatora. uma ordem de trabalho definido regimentalmente. Com a palavra, Eu sei Vossa que Excelência interessa a muita gente fazer a confusão, mas nós temos uma investigação. E uma investigação que tem uma linha. Vossa Excelência contribuiu muito. Eu anotei tudo que foi respondido. Como anoto da oposição, do governo, seja de quem for. Agora, dentro dessa linha de investigação, a primeira afirmação que eu queria deixar claro é que a empresa não está sendo investigada pelo seu tipo de negócio. Os disparos, como um negócio no Brasil, não é proibido. Nem na última eleição era
proibido. Naquela eleição de 2018, já que nós estamos voltando a essa discussão, o disparo coletivo era absolutamente permitido, desde que constasse na prestação de contas de cada candidato. O que se discutiria era se o conteúdo desses disparos se caracterizariam como propaganda eleitoral de cada candidato ou como uma propaganda contra outro candidato, com mentiras, com difamação, etc. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é de que, além disto, a lei determinava que os disparos pudessem ser feitos por cada candidato com um cadastro fornecido por este candidato, que seria, em tese, um cadastro partidário. A deputada Caroline de Tone poderia, utilizando-se desta empresa ou de qualquer outra, fazer disparos coletivos, fornecendo um cadastro vindo de sua campanha, de seus eleitores, do que foi cadastrado no seu partido, os filiados do seu partido. Nada disso é contra a lei, desde que ela, na prestação de contas dela, estivesse usando determinando, prestando conta deste valor que foi usado para este serviço e para esta empresa. Portanto, no entanto, aqui, o senhor deixou algumas perguntas sem resposta, eu não diria sem respostas, mas com respostas que intrigam o conjunto dos senhores deputados. Porque aqui já foi afirmado, ninguém entende como é possível fazer os disparos sem CPF, do chip, sem a existência inicial de um CPF. E eu queria também lhe perguntar a respeito da sua empresa em outra direção. O senhor disse que se tratava, apresentou ali, um grupo de empresas, a Iacom, a Kiplix, a Deep Market e a Malt, e afirmou que se tratava de empresas do grupo. Só que, do ponto de vista contratual, estas empresas têm CNPJ diferente um dos outros, né? A empresa, tem uma empresa aqui, a Iacos, que tem como sócios, eu queria que Vossa Excelência confirmasse, Flávia Alves e Lindolfo Antônio Alves Neto. O senhor confirma? Confirmo. A empresa o Deep Market, e tem um determinado CNPJ, 13.394.053/1000 ao contrário, /86. Já a empresa Deep Market Limitada tem também, nesse quadro de sócios, o senhor e a sua irmã, Flávia Alves. Certo? Sim. Já a Kiplix, o senhor é sócio de uma outra pessoa, o André Martins Simões. Desculpa, é a Deep Market. A Deep Market. Isso. André Martins Simões. Confirmo. Certo. Já na Kiplix, que é a 4, o senhor novamente tem como sócio Flávia. Sim. E, além disso, o senhor tem também uma outra empresa que foi citada aqui, a Malt, cujos sócios são... o senhor podia dizer o nome dos sócios? Maria de Lourdes Alves e Flamarion Alves. Que são seus pais? Ou sua mãe e seu irmão? Minha mãe e meu irmão. Pois é. Mas todas elas têm CNPJ diferentes. Sim. Não se constituindo diferentemente do que um grupo econômico se constitui. No meu entendimento, Excelência, um grupo econômico é uma empresa que faz negócio entre si. Esse é o meu entendimento e baseado nisso foi minha resposta. Mas não como o entendimento da lei, né? A lei define grupo empresarial, um grupo de empresas que pertence ao mesmo grupo de maneira diferente. Perfeito. Mas, então, registre-se
Eu não sei bem porque desse movimento, talvez até seja uma questão fiscal, tributária, uma burla tributária. Isso nós vamos ver em outro tipo de infração. Mas aqui, de maneira muito especial, a sua empresa foi acusada e o senhor já respondeu na Justiça Trabalhista por um funcionário que o acusou aqui praticamente de trabalho escravo. Mas nós não estamos aqui para analisar esta acusação de trabalhista em relação à sua empresa. No entanto, eu queria lhe perguntar, quantos funcionários trabalhando na IACOM antes, durante e depois do período eleitoral de 2018? Por volta anterior a 2018, período eleitoral, cerca de 100. Tá? 100. Durante as eleições, nós tivemos por volta de 250 pessoas. Mas veja bem, o senhor falou ali na sua apresentação que chegou a ter no grupo o que dificulta analisar, porque nós estávamos chamando aqui para discutir a IACONS. Isso. Então, o senhor apresentou ali cerca de 600 funcionários. 500. Perfeito. Dos 9 anos, desde 500. A criação da empresa, desde a criação, não foi já durante... passaram mais de 500 funcionários. Mas é isso que eu quis me referir, Excelência. A fala do senhor Ranz aqui diz que o senhor a IACONS tinha, naquele momento, durante o período eleitoral, enquanto ele esteve lá, cerca de mais de 500 funcionários, naquele momento eleitoral. O senhor confirma isto? Não confirmo. Certo. Quem exercia as funções de diretor, gerente, supervisor, coordenador e operador no período eleitoral? Se possível, os obviamente, nomes completos. Eu, Lindolfo Alves, o executivo da empresa, sócio. A Flávia, na sua parte administrativa, também era sócio. Não me recordo exatamente a hierarquia, né? Passaram-se muitas pessoas nesse período, né? E até hoje a mudança do quadro de funcionários ela foi constante, né? Não saberia te responder nesse exato momento quais eram as pessoas no quadro operacional, Excelência. Porque no processo trabalhista e aqui foram citadas pessoas com quem o senhor Ranz trocou mensagens e que ele não soube declinar o sobrenome de cada uma dessas pessoas. Aliás, ele não lembrava nem quais eram as funções. Chegou a se lembrar da função de uma moça, se não me engano, de nome Sabrina, que seria do RH. O senhor confirma isso? Sim, ela era uma pessoa, na verdade, da parte administrativa. Certo. O senhor disse que acha que usou a expressão de grupo econômico em relação a essas empresas em função de que elas trocavam serviços entre si. Essa é uma função muito vaga, porque senão qualquer empresa e agência de publicidade que trocasse um serviço de contrato com o senhor poderia ser considerada do mesmo grupo. Mas quando o Ranz vai à Justiça do Trabalho, ele se diz surpreso que, apesar de ter feito uma ação contra a IACONS, ele se vê diante de 3 ou 4 advogados empresariais e da Deep Market, da Malte, ou seja, quem afinal o havia contratado? Chegou até a falar que havia um advogado da M4. Quem afinal o contratou? A Malte contratou, Excelência. A Malte contratou. Isso. Né? Como acredito que ele tenha se equivocado e também após diversos contatos do nosso departamento pessoal, não compareceu à empresa nem para assinar os documentos de demissão, ele provavelmente se equivocou de qual empresa ele tinha sido contratado e qual que era a empresa dentro desse grupo econômico. Referente a todas as empresas que ele cita, né,
Acredito eu que por 2 motivos. Primeiro que dentro da empresa todos sabem da existência de todas as empresas, né? Temos até grupos de comunicação com o nome do Grupo IACOS, com o nome das empresas, tá? Em segundo, sobre por que talvez ele tenha citado, né, eu acredito que quando nós fizemos o acordo trabalhista, né, dentro desse acordo trabalhista, acredito que o advogado, por questões jurídicas, tenham colocado o nome de todas as empresas no papel que ele assinou, tá? E se eu não me engano, qual que é a última pergunta, perdão? Porque eu tinha lhe perguntado qual empresa o contratou. Malte, ok. Mas ele fez uma ação contra a IACOS. E ele disse aqui ter sido contratado pela IACOS. Eu acredito que ele se equivocou e, obviamente, acredito eu que... Eu não posso explicar por que o advogado dele decidiu entrar contra a IACOS se todos os registros, olerites, tinham sido feitos em nome da Malte. O distrato do contrato na Justiça do Trabalho, né, foi feito em nome da Malte. A IACOS é contratada diretamente para o disparo de mensagens? A grande parte, sim. E, além disso, o senhor tem contrato terceirizados, ou seja, outras empresas, agências de publicidade, fazem o contrato, tanto empresarial quanto no período de campanha, fazem contrato com o senhor. Sim. O senhor poderia dizer quais as empresas que fizeram o contrato com o senhor nesse período? As empresas de publicidade? De publicidade, eu teria que levantar, não me vem... O senhor poderia, portanto, nos enviar à CPMI o nome dessas empresas? Ok. Por orientação do advogado, não vamos enviar. Tá. Muito obrigada. Bom, o senhor também se colocou contrário à informação dada pelo Hans de que ele trabalhou, que ele teve contato com um cadastro, foi assim que ele usou o nome, de CPFs de 10 mil idosos para habilitação de linhas celulares. Ele chegou até a definir o prazo, né? Pessoas nascidas entre 1933 e 1953, se não me engano. Ou seja, pessoas acima de 65 anos. De que forma o senhor adquiriu esse cadastro? Como o senhor tinha acesso a esse cadastro? Ele existia? Desconheço esse procedimento, Excelência. O senhor nega, portanto, a existência de um cadastro com essa característica, com esse detalhamento feito pelo Hans? A empresa não utiliza desses artifícios, como nós mostramos, nós não precisamos, né, pela conta que nós conseguimos usar uma linha sem o cadastro de qualquer que seja o CPF. Como é essa infraestrutura? O senhor mostrou ali, mas queria que repetisse. Como é a infraestrutura para a realização dos disparos? Quantas linhas de celulares estão habilitadas para a realização do disparo? Essas linhas estão habilitadas em nome da empresa, algum de seus sócios? Como é que se dá esse processo de habilitação dessas linhas? Perfeito. Vamos lá. Procedimento operacional, a pessoa se cadastra na plataforma, correto? Sim. Nisso ela deixa nome, CPF, CNPJ, endereço, cria seu usuário, senha, confirma esse cadastro. Tá? Entrando na plataforma, ela faz o upload, ou seja, envia para a nossa plataforma os números dos destinatários nos quais ela quer que receba essas mensagens. Tá? Esse praticamente é o segundo passo depois do cadastro. O terceiro passo, ela de fato criar essa campanha, seja por WhatsApp, SMS, tá? Ou qualquer outro meio. Ela coloca o seu conteúdo, né, de acordo com o público que ela deseja alcançar, e envia. Então,
Isso, do ponto de vista do cliente, é o procedimento realizado. Após isso, a nossa plataforma, né, existe um painel operacional na qual os operadores podem fazer o download e, de acordo com a ordem de cadastro e prioridade que a plataforma define, dentro do celular eles podem fazer os envios dessas mensagens, tá? Dando como exemplo o WhatsApp. Então a pessoa no celular, ela pega este aparelho, né? Tem aquele processo do cadastramento na linha, na qual nós falamos sobre como é feito, e após isso ele configura o WhatsApp e faz os envios para esses destinatários no qual estão na agenda, que são os destinatários das campanhas.